10 meses antes disso, a princesa tinha me escrito uma carta. E nessa carta, ela disse: "Os próximos meses serão os mais difíceis da minha vida." A princesa Diana deixou um legado muito mais complexo do que isso. Ela deixou perguntas para trás. E agora, Kate Middleton deparou-se com uma dessas questões. E a resposta veio de um lugar que ninguém previu. Um teste de ADN. Este teste não tinha como objetivo descobrir nada de anormal. Era apenas um procedimento de rotina na família. Mas os resultados apontaram para algo que Diana manteve em segredo durante anos, até a sua morte. Esta descoberta deixou Kate em lágrimas, pois era algo pessoal, doloroso e completamente inesperado. O que estava Diana a esconder? E por que demorou tanto tempo a vir à tona? Continue a ler para descobrir. Kate Middleton descobre o último segredo de Diana. No início de 2024, Kate enfrentou um grave problema de saúde, tal como o rei Carlos. Inicialmente, foi noticiado que tinha sido submetida a um procedimento abdominal. Mais tarde, revelou publicamente que tinha cancro e estava a receber tratamento médico. Em janeiro, submeti-me a uma grande cirurgia abdominal em Londres. Na altura, acreditava-se que o meu estado não era cancerígeno. Embora os detalhes sobre o tipo de cancro tenham sido mantidos em sigilo, como deveriam, pessoas próximas de Kate afirmam que esta foi submetida a uma série de exames médicos. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, os filhos de Kate, o príncipe George, a princesa Charlotte e o pequeno Louis também fizeram vários exames de saúde de rotina. Isto não era de todo invulgar, uma vez que qualquer pai ou mãe desejaria ter a certeza, durante um período difícil, de que os seus filhos estão saudáveis. O príncipe William também fez parte do processo. Esteve totalmente envolvido, pois também se afastou dos seus compromissos públicos durante este período para passar mais tempo com a família. No entanto, a agenda preenchida do príncipe William como futuro rei de Inglaterra afastou-o da maior parte do processo em alguns momentos. Isto porque os deveres não param por causa das crises pessoais. Não naquele mundo. Kate tratou pessoalmente de grande parte do acompanhamento das diferentes avaliações médicas das crianças. Coordenou as consultas, analisou os resultados e fez as perguntas que qualquer mãe preocupada faria. E foi durante este processo, segundo fontes internas, que surgiu algo inesperado nos resultados. Um exame em particular, um teste de ADN incluído na avaliação médica, foi o último resultado que Kate recebeu em casa, uma vez que o processo para obter os resultados foi mais longo. Quando Kate recebeu o resultado, ficou surpreendida, pois nunca esperou receber algo assim. Mesmo sem dizer nada, a expressão do seu rosto dizia tudo a quem estava à volta. Uma fonte próxima, que teve acesso ao registro, alegou que, para além do choque no rosto de Kate, os resultados do ADN apontavam para Diana de uma forma que Kate não esperava. Mas isso confirmou os rumores de todos os anos anteriores que tinham sido abafados. Kate não conseguiu esconder os seus sentimentos e pediu para ficar sozinha. Mas ela já tinha começado a soluçar, e a sua voz rouca e baixa fez com que todos à volta se apercebessem de que estava a chorar. Os poucos funcionários presentes rapidamente deixaram a princesa Kate sozinha. Kate ficou sentada sozinha na sala, olhando para o resultado que tinha nas mãos. Foi obrigada a encarar uma verdade que nunca imaginou enfrentar. Muitos membros da realeza e observadores aguardavam ansiosamente por qualquer notícia sobre os resultados dos testes de ADN. Mas nenhum comunicado oficial foi divulgado por ela, ou pelo marido. Embora houvesse uma percepção silenciosa de que algo que Diana escolhera proteger poderia ter vindo a público anos após a sua morte, de uma forma que afetaria diretamente a sua família. Embora a morte de Diana tenha sido um choque poucos anos após o seu divórcio de Carlos, a sua presença ainda persiste no palácio e na vida das pessoas que a rodeiam. Isto porque ela tinha muitos assuntos pendentes, especialmente os segredos que carregou consigo até a morte. Mas estes segredos não terminaram com Diana, uma vez que Kate Middleton se encontra agora no centro do mistério que guardava. Mas uma questão persiste. O que faria Kate em relação a este segredo? Mantê-lo-ia entre ela e o marido? Ou contaria à família real? Continue a ler para descobrir. Kate Middleton sempre foi conhecida por ser uma pessoa cautelosa. Não a encontraria no centro de controvérsias ou escândalos, nem a tentar fazer mais do que o necessário. Em vez disso, tudo o que haveria a fazer é desempenhar o seu papel de princesa de Gales, com graciosidade e dignidade. Isto pode ser porque ela aprendeu com o que aconteceu a Diana, viu as histórias, leu-as quando era jovem,
mas nunca imaginou que um dia faria parte da família real britânica, até que o destino a colocou no caminho do príncipe William em 2001, enquanto ambos estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Kate terá chamado a atenção de William num desfile de moda de beneficência na universidade, em 2002, e começaram a namorar até se casarem em 2010. Desde que Kate se tornou membro da família real, tem carregado o peso da constante comparação com a princesa Diana. Mas Kate não se incomodou com isso, pois lidou com a situação melhor do que o esperado. Kate era também conhecida por ser cuidadosa com as palavras, exceto quando se tratava dos filhos. Ela tinha a sua família em primeiro lugar, e sempre foi do conhecimento público, que faz, para a família Wales, a família estava sempre em primeiro lugar. Os meus filhos viriam sempre em primeiro lugar. Kate repetia esta declaração constantemente, inclusive para a rainha Isabel II. Isto contrariava a antiga tradição da monarquia, onde o dever vinha antes da família. Durante a infância de William, o seu pai, o rei Carlos, bem como a sua mãe, a rainha Isabel II, priorizavam a família real em detrimento dos filhos. Foi isso que fez com que os meninos William e Harry se afastassem do pai. Mas e Kate, quem colocou seus filhos acima de tudo? O que faria ela com esse segredo de ADN que envolvia não só os seus filhos, mas também a sua falecida avó, Diana? E por que é que Diana guardou esse segredo durante todos estes anos? Não saia daí. Ainda temos mais para descobrir sobre o segredo do ADN de Diana. Os segredos da rainha Diana. Sabe-se que Diana ainda guardava segredos no palácio. Isto deve-se à forma como a sua vida e história se desenrolaram na família real. Diana chegou ao palácio de Buckingham, casada com o príncipe Carlos, com muitos sonhos e expectativas entusiasmantes. Era uma jovem que adorava sonhar e viver este tipo de contos de fadas, e isso transparecia na sua forma de viver. Era uma alma doce e bondosa que não agia como um membro da realeza à distância, mas sim perto das pessoas. Ela teve um impacto direto na vida das pessoas que a rodeavam e até mesmo no público em geral. Foi por isso que recebeu o título de Amada Princesa do Povo. Mas o período de Diana no Palácio Real esteve longe dos contos de fadas que ela imaginava. Foi um verdadeiro tormento que lhe afetou a vida de forma negativa, ao ponto de quase a levar ao suicídio. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela revelou alguns segredos do palácio, quebrando a regra de que os segredos do palácio permaneciam dentro do palácio. A 5 de novembro de 1995, a princesa Diana fez algumas revelações chocantes sobre o seu casamento com o príncipe Carlos numa entrevista conduzida por Martin Bashir para a série Panorama da BBC. Foi uma entrevista bombástica que ninguém esperava de um membro da família real, mesmo que Diana e Carlos estivessem divorciados na altura. A família real esperava ainda que Diana não agisse daquela forma. Mas como pode a família real esperar lealdade quando eles próprios profanaram tudo o que significava lealdade ao casamento? Diana foi transmitida em direto na televisão e revelou ao mundo algumas verdades chocantes sobre Camilla Parker Bowles, agora rainha consorte Camilla. Vamos desvendar estas verdades explosivas. Um dos momentos mais memoráveis da entrevista foi quando Martin Bashir perguntou a Diana: "Achas que a senhora Parker Bowles teve um papel importante no fim do vosso casamento?" A resposta da princesa Diana foi bombástica. Bem, éramos 3 neste casamento, por isso estava um pouco cheio. A terceira pessoa a quem a princesa Diana se referia era a senhora Milo Parker Bowles, na verdade a rainha Camila. Era a terceira mulher no seu casamento com quem o seu marido, o príncipe Carlos, mantinha um caso. Embora não fosse a primeira vez, circulavam rumores sobre uma possível relação entre o príncipe Carlos e a senhora Ethel Parker Bowles. Diana, a princesa Diana ou o príncipe Carlos não se pronunciaram sobre estes rumores. Mal comentaram o assunto, visando proteger a imagem da monarquia. Mas Diana mudou tudo ao explicar que Camila era a terceira pessoa, a amante com quem o marido se envolvia, e a razão do fim do seu casamento. Mesmo estando casada com Andrew Parker Bowles na altura, Camila continuava a atraí-lo. Durante a entrevista, Martin Bashir recordou a Diana uma biografia escrita por Jonathan Dimbleby sobre o príncipe Carlos. No livro, afirma-se que o príncipe Carlos reatou a relação com a cinemosa Camilla Parker Bowles. Embora a maioria das pessoas considerasse que se tratava de um boato, Diana admitiu que não era. Confessou que sabia que Camila e o marido tinham reatado a relação, mas sentia-se impotente para fazer algo a esse respeito.
Embora inicialmente não tivesse provas concretas durante a publicação do livro, Diana tinha a intuição feminina de que Camila e o príncipe Carlos tinham um caso. Isto porque quase não passava tempo em casa com ela, tornando-se distante e estando sempre a trabalhar. Diana revelou ainda que amigas próximas lhe contaram o caso do marido com Camila, mas não sabia o que fazer com essa informação, pois temia as consequências de tornar públicas as acusações contra Carlos, o futuro rei de Inglaterra. A família real não ficaria satisfeita e poderia tirar-lhe os filhos, por isso ela manteve-se em silêncio. Diana observou durante anos o marido e Camila amarem-se enquanto ela permanecia sozinha e isolada no seu casamento, até que aceitou que o marido já não a amava. Amava a rainha Camila. A revelação da princesa Diana sobre a sua então esposa, Camilla Parker Bowles, causou grande agitação no Reino Unido e noutros países. Pela primeira vez, o público pôde compreender como a princesa Diana lidava com a dor emocional e a solidão no Palácio de Buckingham devido às infidelidades de Camila com o príncipe Carlos. No entanto, o conhecimento que Diana tinha de Camila não a impediu de cumprir os seus deveres de princesa de Gales. Apareceu em público com o príncipe Carlos como o casal real perfeito, vivendo um conto de fadas. Sorriu, acenou à multidão e até trocou alguns beijos em público. Mas, à porta fechada, a história era bem diferente. O relacionamento deles estava a desmoronar-se. Diana revelou ainda que, quando ela e Carlos viajavam para o estrangeiro, ficavam em quartos separados, embora no mesmo piso. Ainda assim que apareciam em público, sorriam, mantendo a ilusão de um casal perfeito e adorável. Diana viveu uma vida dupla durante anos. Fingia para o público que estava tudo bem, enquanto sofria sozinha em silêncio por causa da presença de Camila no seu casamento. Mesmo quando Carlos descobriu que Diana sabia do caso deles, não se importou nem mudou de atitude. Ele continuou a encontrar-se com Camila. Isso fez com que Diana se magoasse. Entrou em depressão, pois já lidava com uma depressão pós-parto desde o nascimento de Harry e com a presença de Camila. A situação agravou-se. A Diana também desenvolveu bulimia auto-infligida, pois sentia-se inútil e com baixa autoestima. Isso levou-a a recorrer à comida para esquecer os seus problemas, mas isso não ajudou em nada. Pelo contrário, tornou-se autodestrutivo, pois ela empanturrava-se de comida apenas para vomitar tudo, resultante da sua depressão. Só aqueles que viviam no palácio sabiam que a princesa tinha este problema. Charles também sabia disso e irritava-se, pois considerava um desperdício alimentar. Mas ninguém imaginava que ela tivesse desenvolvido este distúrbio por causa dele. O distúrbio alimentar não era o problema, mas sim um sintoma do que estava a acontecer no seu casamento. Ela clamava por ajuda, mas emitia sinais errados, pois continuava a lutar contra a bulimia. Isto fez com que as pessoas se concentrassem na bulimia como o problema, em vez da causa do seu distúrbio alimentar, que era provocado pelas infidelidades do marido com Camila e pela pressão de manter o seu papel de princesa de Gales. Diana não queria desiludir a família real, por isso continuou a comparecer aos compromissos públicos, cumprindo as suas obrigações como princesa de Gales, que incluíam visitar hospitais, conversar com os doentes, confortar aqueles que tinham perdido entes queridos e ouvir os problemas das pessoas. Ela fez tudo isto com facilidade, mas com um fardo pesado no coração. O fardo de, no final do dia, regressar a casa e encontrar a realidade do seu casamento em ruínas, porque o marido amava outra mulher. Mas Diana perseverou durante anos, apoiando a monarquia, que não compreendia o que se passava no seu casamento. Mas a família real sabia o que estava a acontecer no casamento de Diana, mas não pôde intervir, embora tenha deixado claro que estava disposta a oferecer apoio. Uma coisa, porém, era óbvia. Ninguém conseguiria convencer Carlos a deixar de ver Camila, uma vez que acabou por casar com ela. Mas voltando aos segredos de Diana, Diana sofreu em silêncio durante 2 anos, até que finalmente decidiu procurar ajuda e recuperar a sua autoconfiança. A princesa Diana consultou um terapeuta, Maurice Lipsett. Ele ouviu-a e fez o possível para ajudá-la a lidar com a sua dor. A Diana sentiu-se melhor ao falar com um terapeuta, pois podia falar abertamente sobre todas as suas preocupações. Chorava quando precisava e desejava desesperadamente curar-se. Assim, Maurice aconselhou Diana que a melhor forma de recuperar era encarar a sua infelicidade e confrontar a sua causa. Essa causa era Camilla Parker Bowles, a terceira mulher no casamento de Diana. Diana refletiu sobre isso durante algum tempo e questionou-se como confrontaria Camilla, uma vez que raramente se viam pessoalmente.
No entanto, uma oportunidade surgiu em fevereiro de 1989, durante o quaresíssimo aniversário da irmã de Camilla, Lady Annabel Goldsmith, em Londres. O confronto secreto de Diana. Segundo Diana, a festa de aniversário de Lady Annabel Goldsmith foi o momento de maior coragem nos seus 10 anos de casamento, pois fez algo que nunca pensou fazer. Quer saber como ela fez? Continue a assistir para descobrir. Carlos pediu a Diana que o acompanhasse ao aniversário de Lady Annabel por mera formalidade, uma vez que ninguém esperava da sua presença, pois Diana sabia da relação entre Camilla e Carlos. Ainda assim, Diana aceitou o convite, mas tinha um plano em mente. Diana sabia que iria encontrar Camilla na festa de aniversário, por isso decidiu que não a cumprimentaria com um beijo, como fazia antes. Em vez disso, apertava-lhe a mão. A mão quando se encontrassem, para mostrar que já não eram as amigas de antigamente. No dia do seu aniversário, Diana compareceu com Carlos e, fiel à sua palavra, apertou a mão a Camilla, em vez do beijo amigável que costumavam trocar. Diana aproveitou a festa, falando livremente com todos os que a rodeavam e conversando como a pessoa de espírito livre que era. Mas logo começou a procurar o marido, pois não o conseguia encontrar, nem a Camilla. Diana olhou em redor e finalmente encontrou Carlos, Camilla e outro homem a conversar no andar de baixo. Juntou-se à conversa antes de decidirem subir de volta para a festa. Mas, pouco antes de saírem, a princesa Diana fez algo inesperado. Camilla, gostaria de falar contigo, se possível, disse a princesa Diana. Embora nervosa, Diana falou e confrontou Camilla, dizendo que queria que ela soubesse que estava a par do que se passava entre ela e Carlos. Camilla negou saber do que a princesa estava lá a falar, mas a princesa repetiu que estava ciente da relação de ambos. Camilla respondeu que Diana tinha todos os homens apaixonados por ela e 2 filhos lindos. O que mais poderia ela querer? Diana olhou para Camilla e disse: "Quero o meu marido." Diana também pediu desculpa por ter atrapalhado a sua relação com Carlos, mas este confronto levou a algo inesperado. Orgulhosa de si mesma depois de confrontar Camilla, Diana voltou à festa sentindo-se mais leve e feliz. Mas, no final da festa, durante o caminho para casa, Carlos estava zangado com Diana. Falou com ela em tom de raiva por causa da cena que ela causou na festa. Diana, no entanto, disse que não fez nada de errado na festa e apenas disse a Camilla que o amava. Mas Carlos não acreditou nas palavras de Diana. Gritou com ela e ameaçou nunca mais a levar a nenhum evento. Diana não conseguiu conter as emoções. Diana gritou de raiva por toda a dor e sofrimento que Camilla e Carlos lhe tinham causado durante todos estes anos. Ken Wharf, guarda-costas real que estava presente quando o confronto aconteceu, disse que Diana se sentiu mais leve após a discussão, pois tinha se livrado de grande parte do seu fardo ao relaxar. E nos dias que se seguiram, Diana tornou-se uma mulher diferente, positiva e mais forte. Infelizmente, apesar do confronto, a relação entre Camilla e o príncipe Carlos continuou. Camilla fez questão de que Carlos passasse mais tempo com ela, e até lhe escreveu cartas enquanto ele estava em casa com Diana. Camilla estava determinada a mostrar a Diana que estava ali para ficar com Carlos. Apesar de tudo isto, Diana tornou-se uma pessoa melhor depois do confronto com Camilla. Começou a controlar o seu distúrbio alimentar, o que melhorou a sua autoestima, pois concentrou-se em ser a melhor mãe para os seus filhos. No entanto, a entrevista com Martin Bashir pôs fim ao casamento de Diana, e ela e Carlos divorciaram-se oficialmente a 28 de agosto de 1996, 4 anos após a separação. Isto aconteceu porque ela revelou segredos do palácio e colocou a família real britânica no centro das críticas e do escrutínio. Durante o processo de divórcio, Diana perdeu o título de Sua Alteza Real, mas manteve o título de Princesa de Gales. Além disso, Diana recebeu entre 22 e 27 milhões de dólares como indemnização, bem como 600 mil dólares anuais para manter o seu escritório privado. Foi-lhe também permitido viver no Palácio de Kensington e partilhou a guarda de William e Harry com Charles. Após o divórcio, o príncipe Carlos e a princesa Diana seguiram vidas separadas. A princesa teve relações com outras pessoas, incluindo Dodi Al-Fayed, um produtor de cinema egípcio e filho do bilionário Mohammed Al-Fayed. O seu relacionamento foi divulgado e Diana parecia feliz com ele. Mas os segredos de Diana não se ficavam por aqui, pois ela tinha outro segredo que escondia da família real. O livro Diana, a sua verdadeira história.
Publicado em 1992 por Andrew Morton, o livro causou grande controvérsia à família real, pois continha revelações chocantes sobre as dificuldades de Diana no seio da família real. Detalhava a sua infelicidade suicida no casamento e a sua luta contra a depressão. Na altura, acreditava-se que a princesa Diana tinha participado na produção do livro, mas negou qualquer envolvimento. A família real negou publicamente qualquer colaboração entre Diana e Andrew Morton e ameaçou processar Andrew por difamação. No entanto, tal não era verdade. Mais tarde, foi revelado que Diana foi a principal responsável pela publicação do livro. Diana colaborou secretamente com Andrew para apresentar ao público a sua versão dos factos sobre o fim do seu casamento, algo que considerava não estar a ser feito de forma precisa pelos média. Para manter o seu envolvimento em segredo, a princesa nunca se encontrou pessoalmente com Morton. Em vez disso, ela gravava entrevistas no seu apartamento no Palácio de Kensington, em Londres, e enviava-as para Morton através do seu amigo de confiança, o Dr. James Colthurst. Colthurst servia de intermediário entre Diana e Morton. Morton fornecia-lhe as perguntas, que ele passava à princesa. Diana respondia às perguntas enquanto as gravava numa fita, e Colthurst enviava-a para Morton. Ninguém poderia ter suspeitado da colaboração entre Diana e Colthurst, uma vez que ele era um visitante frequente do Palácio de Kensington. Antes da publicação do livro, Colthurst contou que Diana, a princesa, lhe escreveu a dizer que se estava a preparar para a erupção de um vulcão e que se sentia mais bem preparada para lidar com o que quer que viesse pela frente e que era um grande alívio não estar mais sozinha e que estava tudo bem ser ela própria. O lançamento do livro levou ao divórcio de Diana e Carlos 6 meses depois, embora já tivesse sido anunciado que não se iriam divorciar. Durante a vida de Diana, tanto ela como Morton negaram o seu envolvimento direto no processo de escrita e afirmaram que a família e os amigos foram as principais fontes do livro. No entanto, após a sua morte, Andrew Morton revelou a verdade e reconheceu que Diana esteve totalmente envolvida na publicação do livro. Esta revelação veio a público anos depois de anos de negação e foi divulgada juntamente com gravações de conversas em que Diana respondia às perguntas de Andrew Morton. Muitas pessoas acusaram Morton de quebrar a confidencialidade que Diana lhe tinha confiado e de explorar a tragédia da sua morte prematura, enquanto outras o elogiaram por ter revelado ao mundo a verdade sobre o envolvimento de Diana no seu livro. Enquanto foi viva, Diana revelou segredos relacionados com a sua vida no Palácio de Buckingham, como bulimia, depressão, isolamento, baixa autoestima e um marido infiel que não se preocupava com ela. Embora estes fossem os únicos segredos que Diana tinha revelado ao público, guardou alguns segredos para si e levou-os para o túmulo, pois sabia que não se podia confiar nos seres humanos. Tal como Andrew Morton, que revelou o envolvimento de Diana na publicação do seu livro, Diana sabia que alguns segredos deviam ser guardados no coração e levados para o túmulo, pois sabia que, uma vez revelados, arruinariam tudo para sempre. Mas agora que Kate Middleton se viu com um segredo que só Diana conhecia, o que faria? Muitos especulam que Kate Middleton levaria este segredo para o túmulo, tal como Diana, uma vez que não representa uma ameaça à sua vida. Outros, porém, acreditam que Kate Middleton não conseguiria guardar este segredo, pois em breve seria descoberto por outros membros da família real. Qual acha que foi o resultado do teste de ADN que Diana Spencer levou para a cova? E agora que Kate Middleton descobriu o segredo, acha que o mundo algum dia saberá disso? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no seguinte vídeo que aparece no seu ecrã. Você vai gostar!